nome poderoso é o nome de Jesus. E com ele a gente pode ir além. A gente fala na igreja aqui que quem tem Jesus não tem falta de nada. E se você está conectado com ele, você não vai ter falta de nada, porque ele sempre nos abençoa. Queridos, meu nome é Daniel. Para mim é uma alegria estar novamente aqui, compartilhando a palavra de Deus com você. A palavra ela nos molda. Eu sou fruto da palavra. A palavra foi que me levou a um caminho profundo com o Espírito Santo. Eu estava no domingo de Dia das Mães, conversando com minha mãe falando sobre algumas palavras que eu recebi desde pequeno, de ser testemunha, e como aquilo alegrou meu coração de saber que está se cumprindo sobre minha vida a vontade de Deus. Mas eu creio que pode ser assim sobre a sua vida, que o que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. E hoje eu quero partilhar um pouquinho sobre isso com você, sobre essa verdade, sobre essa realidade que no mundo espiritual nós recebemos e manifesta aqui nessa terra como filhos e filhas de Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho, o título dessa mensagem é A Verdade que Conecta o Coração. A verdade que nos conecta. Nós temos vivido esse mundo de conexões, de virtual, de redes, e estamos conectados a tantas coisas, mas existe uma verdade, que é essa verdade que a Bíblia nos traz, que ao conectar o nosso coração a isso, transforma toda a realidade. E quando eu fui convidado novamente para estar aqui ministrando, trazendo uma palavra para o seu coração, eu fiquei assim, Deus, e aí? O que você quer falar? E em oração eu pedi para ele assim, eu creio muito que a palavra ela é contextualizada, ela é para o nosso dia a dia, não é uma coisa antiga. E eu falei, Pai, como, aonde na Bíblia tem algo que vá trazer a realidade que nós temos vivido? Realidade de isolamento, essa realidade de quarentena. E eu ainda falei para ele assim, um isolamento coletivo, que parece meio contraditório, né? Você está isolado coletivamente, mas é o que nós temos vivido, né? Nós estamos coletivamente talvez em casa, mas isolados de tantas coisas que nós costumávamos fazer. E Deus foi trazendo no meu coração e de repente veio com um cabum assim no meu coração, uma passagem. E eu entendi Deus falando para mim sobre aquele momento, onde os discípulos estão, após a morte de Jesus, isolados. Aquele momento onde Jesus se entrega na cruz e eles se veem sozinhos, assim, totalmente sem ninguém. E eu quero ler esse texto com você, que está lá em João 20:19. É o comecinho do texto, fala assim para nós. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, as portas trancadas por medo dos judeus. Então olha comigo, eles estavam trancados com medo. E para você entender um pouquinho esse contexto, tem algo ao redor de tudo isso. Esses discípulos, eles andaram 3 anos com Jesus, 3 anos caminhando, 3 anos ali aprendendo. São pessoas escolhidas que, talvez aos olhos humanos, não tenham uma importância. Um pescador, cobrador de imposto, sabe? Pessoas assim, que aos olhos da sociedade não tinha talvez nada a apresentar. E Jesus, ele chama, ele reúne esse povo. E ele ensina, ele ministra no coração, ele faz homens simples se tornarem sábios no reino. Pessoas com poder para expulsar demônios, para transformar vidas. Só que vai continuando, E assim, de repente, cabum, eles estão sozinhos. De repente, Jesus morre. Imagina na cabeça deles como é que ficou. Imagina como é que foi assim, para esses homens, assim, eles não tinham para onde ir. Eles deixaram a casa, deixaram o trabalho, e assim, eles não tinham mais opção. E é interessante que, talvez diferente um pouquinho de nós, do nosso isolamento, esses discípulos, eles não só foram isolados fisicamente, eles foram isolados do Salvador deles. Eles foram isolados daquele que era o centro, o motivo, o propósito que eles viviam. E eles se encontraram naquela casa, como diz o texto, reunidos a portas trancadas por medo. Agora eu quero que você pense um pouquinho. Como é que você acha que estava o coração deles? Conectado? Como é que você acha que estava o coração deles naquele momento? Sabe quando você está assim? Perdeu. Sabe que eles estavam com medo? Dúvida? Receio? E eu trago agora um pouquinho para nós. Parece com o que a gente está vivendo hoje. Sabe? Quantas pessoas com medo mesmo?
receio, que perderam coisas importantes, pessoas talvez, trabalho. Será que já existe uma conexão entre esses discípulos naquele lugar e cada um de nós? E é sobre isso que eu quero falar. E há também outra diferença que eu achei muito interessante. Eles não tinham Zoom, não tinham Skype, não tinham WhatsApp. A gente ainda é abençoado com isso. A gente está isolado, mas ainda consegue se conectar. Mas nem isso eles tinham. Eu fico imaginando o Pedrão, se tivesse Zoom, já falar com o povo da Galileia, está tudo bem e tal. Não tinha. E no meio dessa história, existem mais duas histórias ao redor que complementam. Que eles estão ali, dentro daquela casa, trancados. Ao mesmo tempo que tem 2 discípulos indo para Emaús, e Maria Madalena com algumas mulheres indo para o túmulo onde Jesus tinha sido sepultado. E nós vamos trazer realmente aprendizados sobre tudo isso, dessa importância, que para eles podiam estar desconectados de tudo, mas eles não precisavam estar desconectados de Jesus. Nós podemos estar isolados de tudo, mas não precisamos estar isolados de Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador. Pensando nisso, vamos lá, então, trazer algumas verdades para o seu coração, baseado nesse contexto, nesses versículos. Então, o que esse isolamento dos discípulos pode nos ensinar no tempo, hoje, nesse tempo? E o primeiro que eu quero passar para abençoar a sua vida: guarde a verdade em seu coração. Então, primeiro ponto, guarde a verdade em seu coração. O texto de Mateus 20, 17. E eu quero trazer para vocês algo, porque os discípulos, eles teoricamente já sabiam que ia acontecer aquilo. Muito doido, né? Eles já sabiam. O texto fala assim: enquanto estava subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte, o entregarão aos gentios para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia, ele ressuscitará. Isso aqui, gente, foi um pouco antes de acontecer esse isolamento. Essa passagem, ensino de Jesus, foi antes deles entrarem em Jerusalém, aonde ele iria se entregar na cruz. Então, um pouco antes, Jesus falou para eles: eu vou morrer, mas fique tranquilo, eu vou ressuscitar. Só que naquele ambiente de medo, e a gente leu antes que eles estavam com medo, a gente esquece coisas. No ambiente de medo, a gente desconecta o nosso coração ao de Jesus. No ambiente assim de medo, a gente esquece de guardar a profecia. A gente esquece de guardar a promessa que nós temos. Como eu falei no começo, houve promessas na minha vida que foram se cumprindo. Só que se nós estamos com medo, nós permitimos que tome dentro do nosso coração o medo no lugar da promessa. E isso aconteceu com eles. Eles esqueceram quem eles eram, a quem eles pertenciam. Eles esqueceram a promessa que eles tinham. E isso afeta muito. Nos faz tomar decisões erradas. Esse tipo de ação do medo nos faz escolher coisas ruins, talvez falta de sabedoria, de discernimento. E eles estavam isolados e tristes em vez de estar alegres, porque estava se cumprindo a profecia de que Jesus iria ressuscitar. Só que, e para nós? Será que a gente está guardando no nosso coração as promessas de Jesus? Será que a gente está mantendo a chama acesa? Será que as promessas de que você é um filho amado, como a gente falou agora aqui pouco, de que nós nele temos sabedoria para tomar decisões sábias, de que nós somos mais do que vencedores, essas promessas de que os planos deles são maiores do que os nossos? Será que a gente tem essa certeza? Os discípulos eram seres humanos que também falhavam, mas nós podemos aprender com os erros que eles tomaram e nesse momento de isolamento, confiar no que Jesus está nos propondo, o que ele propõe para cada um de nós. E eu tenho certeza que você já venceu muitas batalhas. Tenho certeza que na sua vida tem motivos de gratidão. Tenho certeza que na sua vida teve aqueles momentos assim, talvez mais difíceis que esse isolamento, e você pode olhar para trás hoje e falar assim: isso hoje é um testemunho. Foi assim comigo. Muitas batalhas nós já tivemos. Mas será que nós temos celebrado, guardado no nosso coração as vitórias que nós fomos juntando ao longo da caminhada? Gente, na minha casa, o pessoal que visita a gente sabe que na sala, a minha sala não tem TV,
Não tem nada. Minha sala tem memoriais. E a minha sala é o primeiro cômodo que eu entro. E ele tem algumas coisas que me lembram quando Deus restaurou meu casamento, quando Deus curou meu filho, quando Deus salvou minha vida, quando Deus cumpriu um chamado meu de me tornar aquele que vai conduzir através do ensino. E assim, ali, toda vez que eu entro em casa, eu olho aquilo lá e falo, isso diz quem eu sou. Isso diz minha identidade. Durante a Bíblia inteira, Deus usa memoriais para o povo, seja nos umbrais, seja na orla da veste, para que lembrasse quem eles eram. Eu estou aqui hoje para te dizer e te lembrar talvez quem você é. Você é tudo que a Bíblia diz que você é e ninguém pode tirar isso a não ser o seu medo e a sua decisão. Ao mesmo tempo que nós temos visto na nossa igreja pessoas fazendo pote de gratidão ou caderno de gratidão, que é aí durante esse período anotando, eu sou grato por isso, eu sou grato, trazendo no coração a alegria de que Deus está agindo e não focando, porque o que ganha nossa atenção, ganha, gente. Se você foca no que está ruim, isso vai tomar a tua atenção e vai ganhar você. Se você foca no que Deus tem feito, você vai se encher de esperança. E é isso que eu desejo para você em nome de Jesus, através dessa verdade que tem que estar dentro do seu coração. Segundo ponto para nós, que o isolamento dos discípulos pode nos ensinar nesse tempo, é que nós temos que alimentar o nosso coração com a verdade. Alimente seu coração com a verdade. A palavra que eu quero trazer é que nesse momento que eles estão isolados, existia uma mulher chamada Maria Madalena, que ela vai em direção ao túmulo. Vamos dizer que Maria Madalena estava em atividade essencial, tá? De máscara, bonitinho, foi lá em direção ao túmulo, e ela vai naquela direção, mas algo acontece. Enquanto ela vai, ela chega e o túmulo está vazio. E naquele momento o texto diz para nós que ela, ao retornar, encontra com quem? Com Jesus, já não mais morto. E diz assim, Jesus disse, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Maria Madalena vai aos discípulos, onde eles estão isolados, e fala isso, gente, eu vi o Senhor, ele não está morto, é verdade. Só que existe algo que é uma decisão. Quando mensagens de esperanças vêm ao nosso coração, nós sempre temos a escolha de aceitá-las ou não. Eu quero que você veja a reação dos discípulos em Lucas 24:11. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Loucura. Maria Madalena chega com uma mensagem de esperança. E eles recebem no coração uma mensagem de loucura. E eu quero realmente que você entenda a importância de alimentar o seu coração com a verdade. Pode ser que nesse momento, essa mensagem, essa pregação, é uma mensagem de Deus, de esperança, como Maria Madalena e aqueles discípulos. Pode ser que Deus está me usando como instrumento para ser uma mensagem de esperança agora para a sua vida. Pode ser que a leitura que você fez essa semana, o devocional, trouxe uma mensagem de esperança. Pode ser que pessoas que você tem trocado, tem orado por você, trazem mensagem de esperança ao seu dia, à sua vida. Mas, novamente, é sua decisão aceitar ou não. É a nossa decisão nos alimentar com algo bom ou algo que é ruim. Naquele momento, os discípulos tomam uma decisão ruim. Só que assim, a mensagem está disponível. Como vamos usá-la? É uma decisão pessoal, é uma decisão... Deus não obriga ninguém, gente. Deus não vai te obrigar a nada, mas Ele não vai deixar de estar te abençoando. E essas mensagens de esperança são importantíssimas para esse tempo. Precisamos nos agarrar a algo que seja eterno. Queridos, tem propósitos que passam, pode passar um dia, é superficial, mas entregue sua vida a algo que é eterno e que ninguém pode tirar e que jamais vai passar. E assim é a nossa confiança em Deus. E além de você receber e decidir receber mensagem de esperanças, você também tem um outro ponto. Partilhe mensagem de esperança. Gente, eu fico imaginando, Maria Madalena, se tivesse Instagram naquela época, já mandava assim uma live assim, ó, Jesus está vivo, alegre, cheia de vida, com cura, transformação. Será que as suas redes sociais é o seu púlpito? Nós aprendemos aqui nessa igreja. Será que as suas redes sociais têm falado do que é bom, perfeito e agradável?
Ou é que nem muro da lamentação? Ah, tudo tá ruim, tá ruim. Queridos, eu não falo para ser hipócrita e fingir que está tudo bem. Mas seja sincero. Está ruim? Peça oração. Esteja perto de pessoas que te abençoem. Partilhe a vida que Deus tem derramado. Partilhe boas notícias, esperança. E nós podemos fazer isso. Sabe quando você tem aqueles amigos que no grupo do WhatsApp só manda acidente? Gente, eu pego mal demais. Você tá lá assim, aí chega um vídeo. É gente morrendo, é acidente, é pulando de ponte. Eu bloqueio. Eu vou alimentar. Você sabe que a imagem fica na mente, gente. Depois você vai sonhar com aquilo, vai demorar para sair. Isso é estudo científico. Então por que continuar seguindo pessoas que não te faz bem? Por que continuar seguindo canais que falam heresias, não falam que é de Deus? Que falam coisas que nesse tempo estão dizendo que é mentira, não é verdade. Por que não encher com a palavra, ler a palavra, entre na leitura anual? Não importa se está atrasado. Enche o seu coração, alimente. O pastor Calito falou hoje de manhã, na pregação que tivemos na colina, ele falou assim: o isolamento é social e não espiritual. Eu achei nosso pai é espetacular. O isolamento é social. Você não precisa estar isolado. Você pode estar conectado e abençoando pessoas. E eu te digo, para quem hoje você tem que mandar uma mensagem? O Espírito Santo está falando, gente. Para quem hoje você tem que mandar uma mensagem aí, um parente, um amigo. Para quem hoje o Espírito Santo está dizendo, liga para ela, faz uma oração. Ela pode falar não e rejeitar a mensagem de esperança, mas você entregou a mensagem. Nada impediu Maria Madalena de entregar, mas o outro lado pode não aceitar. Mas faça a sua parte e abençoe, e eu creio que você vai ser abençoado. E para nós, a terceira verdade e última verdade para essa mensagem neste domingo: o que esse isolamento dos discípulos pode nos ensinar nesse tempo? Permita a verdade aquecer o seu coração. Permitir a verdade aquecer o coração é algo que aconteceu com 2 discípulos, que enquanto estavam isolados, os discípulos, Maria Madalena ia na direção do túmulo, eles estavam caminhando para Emaús, que era uma região um pouco mais de 10 quilômetros dali onde eles estavam isolados. E eles foram andando, caminhando, e diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Lucas 24, 13, 14. E nesse momento, chega um homem, que é Jesus, e começa a andar ao lado deles. Eles vão andando, Jesus fala assim: o que está acontecendo? Eles falam: você não sabe? Você não sabe que morreu Jesus? E começam a explicar para ele. E aí Jesus, que eles não tinham percebido que aquele homem era Jesus, eles não reconheceram. E Jesus fala assim: vocês não acreditam? Ele começa a trazer a palavra, as profecias que vão desde lá do começo da Bíblia, ele vai percorrendo e mostrando para eles que aquele Jesus iria ressuscitar. Chega um momento, em Lucas 24, 30, que diz assim: eles chegam no lugar em Emaús, eles ficam falando para Jesus que não sabiam que era Jesus: fica aqui com a gente, entre conosco e tal. E diz assim a palavra: quando estava à mesa com eles, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e os deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava ardendo nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Não estava ardendo nosso coração. Deus não quer ninguém com coração frio. Jesus quer aquecer o nosso coração. Só que tem hora, gente, que Jesus está do nosso lado e a gente não enxerga. Tem hora que a gente está passando pelo deserto, Jesus nos leva no colo e a gente não reconhece. E a verdade é que Jesus sempre está ao nosso lado. A nossa sensibilidade que muitas vezes não deixa que nós enxerguemos Jesus. É a nossa sensibilidade que muitas vezes não permite que a gente encontre com Jesus. Mas Ele está lá, sempre disponível para nós. Ele sempre está ao nosso lado. E o principal, Ele sabe o que a gente sente. Jesus passou pelo que a gente passa. A palavra diz em João 16:32, Jesus falando: aproxima-se a hora e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. E aconteceu. Vocês me deixarão sozinho. Jesus também ficou sozinho. Jesus também sofreu. Jesus também
teve coisas que nós temos no nosso dia a dia. Ele sabe, Ele conhece a nossa dor. E Ele continua: mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. E Ele falou naquele versículo anterior: Pai meu e Pai de vocês. Você nunca está só. E Ele continua: Ele disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Jesus só não anda do lado. Jesus não só conhece a nossa dor, Ele venceu a dor para que nós tenhamos vitória nele. Quero dizer para você, querido, isso que você tem passado, entregue nas mãos dele. É a noite. Hoje, se você não tem se conectado seu coração de Jesus, essa é a oportunidade de você ter uma nova forma de ver, de enxergar, de passar pelas dores e aflições, porque nós já vencemos com Ele. Nós já temos uma eternidade ao lado dele quando o aceitamos. A paráfrase minha, Daniel Madeira 1, versículo 1, minha forma de ver esse versículo é: eu sei que vocês estão passando e sei que juntos podemos vencer. É essa a mensagem de Jesus nessa noite para você. Seja sensível e permita Ele aquecer o seu coração. Gente, eu vou concluir essa mensagem usando o mesmo versículo que eu abri essa mensagem. Eu li o versículo só no comecinho, metade dele, e agora eu quero ler a segunda parte, para que você entenda o que eu proponho para você nessa noite. O versículo diz assim, e é importante porque a história não termina com o isolamento. Diz assim: ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos às portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. A história não termina no isolamento. O isolamento é uma passagem. O deserto não é lugar de estar e ficar. O deserto é uma passagem. Nosso lugar é ao lado de Jesus. Ele diz: Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Guarde, alimente, aqueça o seu coração nessa noite. Jesus está aí do seu lado agora. Jesus, Ele não desistiu de cada um de nós. Ele se entregou por amor por cada pessoa, cada ser. E assim você pode hoje se conectar a Ele. Talvez você não recebeu essa verdade, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Talvez você ainda está no isolamento espiritual, talvez você está isolado, com medo, mas ainda não permitiu abrir a porta e permitir Jesus entrar e dizer: paz seja com você. Paz, eu estou junto até o fim. E eu quero te dar essa oportunidade. Eu vou fazer uma oração agora, encerrando essa mensagem. E te pedir que, se você sente no seu coração que é o momento de você entregar a sua vida a Jesus, você nunca fez isso, você nunca disse assim: Jesus, eu te aceito, eu creio em você, eu quero que você faça parte, eu não quero mais estar sozinho. E a palavra diz: se nós confessarmos com a nossa boca e crer no coração que Jesus morreu por nós, seremos chamados filhos de Deus. Se assim você quer, vai aparecer na tela um QR Code, onde você vai poder acessar através do seu celular. E ali nós vamos direcionar você para receber uma oração, para entender qual o próximo passo, para confirmar essa certeza de que Jesus está na sua vida. Vou orar por você, como orar por todos que receberam essa mensagem, crendo que vai ser algo que vai transformar a nossa vida a partir de hoje em diante. Vamos orar? Pai, obrigado por cada um que está assistindo. Nós temos passado períodos de isolamento, mas social, não espiritual. Eu quero te pedir, Pai, encha nosso coração agora de alegria, de certeza, convicção. Você pode, eu creio, Espírito Santo, que agora você visita as casas, visita esses lares que estão nos assistindo, essas pessoas que estão tomando uma decisão, Pai, que agora o nome delas seja escrito no livro da vida, para nunca mais sair da Tua presença, para nunca mais, Pai, ter de ficar isolado e sozinho, porque o Senhor prometeu. Eu creio, Papai, você é fiel para cumprir, em nome de Jesus. Assim eu abençoo cada um, no Teu nome. Amém e amém. Amém, queridos? Deus te abençoe muito.